Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no As da Mente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e hoje eu estou aqui para tirar mais uma dúvida de pessoas que são curiosas sobre psicoterapia, que querem fazer ou já fizeram psicoterapia e não sabem o que o psicólogo clínico faz com aquilo tudo que os clientes trazem durante a sessão. Será que termina a sessão, nosso cérebro desliga, esquece tudo como se não fosse importante? Ou será que a gente fica carregando isso ao longo do dia, da semana? Que é uma dúvida super pertinente e eu vim aqui para conversar sobre isso hoje. Então fica comigo até o final desse conteúdo, porque hoje eu vou te explicar um pouco dos bastidores da psicologia clínica atualmente. E olha, antes de qualquer coisa, eu preciso te dizer que esse conteúdo de hoje tem o super apoio da Corpora, que é uma plataforma que ajuda psicólogos a profissionalizarem o seu trabalho, organizando atendimentos, facilitando a gestão financeira e de agenda, trazendo muito mais estrutura para a sua prática clínica. Se você é um psicólogo clínico ou está começando na área agora, olha, eu vou te dizer que vale super a pena conhecer. Eu deixo mais informações aqui na descrição dessa nossa conversa de hoje sobre essa ferramenta que me ajudou a perceber que não é só de um bom profissional que vive um consultório de qualidade. E usando o meu cupom, você ainda consegue benefícios e descontos na aquisição do plano Premium, que é o mais completo e o que vai te trazer muito mais facilidade para o seu dia a dia. Vai por mim, vale a pena conhecer. Link aqui na descrição desse conteúdo. E partindo aqui para o nosso bate-papo de hoje, existe uma ideia muito difundida de que o psicólogo tem algum tipo de interruptor emocional, como se ao terminar uma sessão simplesmente apertasse um botãozinho que esquecesse tudo o que viu e ouviu ao longo do dia. Mas a realidade, cada pessoa é bem mais humana e ao mesmo tempo muito mais técnica do que isso. Hoje eu vou falar sobre a minha experiência, sobre o que amigos também psicólogos falam sobre as suas experiências. Não vou trabalhar com achismos, vou trabalhar com a minha experiência empírica e aquilo que eu sei de outros profissionais que também já estão no mercado há mais tempo. E eu percebo pelos comentários aqui no canal que muitas pessoas evitam falar sobre determinadas dores porque têm um medo de serem um peso para o próprio terapeuta. E muitos de vocês também me perguntam se eu fico triste com o que eu ouço. E a resposta mais genuína que eu posso dizer é que eu sou um ser humano, mas eu tenho ferramentas para que a sua dor não vire um fardo para mim, e sim um caminho de cura para você. Isso significa que nós somos afetados pelo que ouvimos? Sim. Eu não estaria sendo 100% honesta se eu te dissesse o contrário, porque seria impossível trabalhar diariamente com histórias de perda, de sofrimento, violências, ansiedade, conflitos familiares e permanecer completamente indiferente. Mas existe uma diferença entre ser tocado por uma experiência humana do outro e ser consumido por ela. Talvez seja um dos aspectos menos conhecidos da minha profissão. Existe todo um cuidado que acontece nos bastidores para que a gente possa continuar oferecendo um espaço seguro para quem nos procura. E é sobre esses bastidores que eu quero conversar com você hoje. A primeira coisa que eu gostaria muito de desmistificar é a ideia de que psicólogos simplesmente esquecem tudo quando a sessão acaba. Nós nos lembramos. Algumas histórias ficam conosco por mais tempo. Certas falas nos fazem refletir mais. Existem algumas situações na minha experiência pessoal, profissional, que estão comigo há anos, não enquanto um peso, mas enquanto uma história que passou por mim. Algumas situações elas vão despertar preocupação genuína, porque antes de sermos psicólogos, nós somos pessoas. Então hoje eu não vou falar sobre o psicólogo esquece, porque esse não é o ponto principal. Acho que o ponto mais central é o que o psicólogo faz com aquilo que ouviu. Nós aprendemos ao longo da nossa formação e da prática clínica a processar emocionalmente essas experiências sem carregá-las como se elas fossem nossas, como se nós fôssemos esponjinhas ambulantes. Existe uma habilidade muito importante chamada manejo clínico. Ela nos ajuda a oferecer empatia sem perder os limites necessários para exercer o nosso trabalho com clareza e responsabilidade. Porque se eu me afundasse junto com cada paciente, eu deixaria de conseguir ajudá-lo.
de estar ali de fato, na presença. O objetivo não é me tornar uma pessoa fria ou distante. O fato é que isso nos permite estar emocionalmente disponíveis sem perder a capacidade de pensar clinicamente. E isso é algo que vai exigir preparo. Outra dúvida muito comum de aparecer é: o meu psicólogo comenta sobre mim com outras pessoas? E aqui existe uma informação muito importante. Se você nunca ouviu falar sobre isso, essa informação pode mudar tudo. Existe algo chamado supervisão clínica. Já falei sobre isso aqui no canal há alguns anos atrás. A supervisão é um espaço profissional que o psicólogo discute aspectos do caso com outro profissional mais experiente para ampliar a compreensão clínica e garantir a qualidade do atendimento. Mas existe um detalhe fundamental: o anonimato é preservado. Não existem nomes, sobrenomes ou informações que permitam aquela pessoa que está dando a supervisão identificar quem é o paciente em si. O foco, cada pessoa, nunca é a curiosidade sobre a vida do paciente, ficar fuxicando sobre a vida do paciente. O foco é o cuidado. É quase como se dois profissionais se reunissem para pensar: existe uma forma mais eficiente de ajudar essa pessoa? Na medicina, médicos discutem casos. Na psicologia, nós também fazemos isso, sempre respeitando o sigilo profissional. Isso é uma questão ética da nossa profissão, mas antes de ser uma questão ética, do nosso código de ética, da nossa profissão, ser uma obrigação, também é uma questão moral. Porque o conteúdo que a pessoa traz em terapia é algo muito sensível, é muito caro para ela. E eu particularmente me sinto muito privilegiada, lisonjeada de poder participar e de poder ouvir coisas que muitas vezes as pessoas não falam para mais ninguém. E muitas vezes é justamente esse cuidado extra que melhora a qualidade do acompanhamento. Existe uma frase que eu gosto muito: para cuidar da sua mente, eu preciso antes cuidar da minha. Psicólogos também fazem terapia. E isso não acontece porque nós somos incapazes de lidar com as próprias emoções. Acontece justamente porque reconhecemos que somos humanos. Assim como o médico também vai a um médico, o dentista também vai a um outro dentista para fazer um tratamento, uma prevenção de alguma situação. Com certeza, os carros dos mecânicos também dão algumas ziquezira em algum momento, só trazendo esses outros exemplos para desenhar um pouco sobre por que alguns acham que terapeuta fazer psicoterapia com outro profissional é ruim, demonstra fragilidade ou demonstra incapacidade pessoal, enquanto de outros profissionais tá tudo certo. Ter nossas próprias histórias, inseguranças, medos e dores faz parte da experiência humana, mas é a nossa responsabilidade impedir que essas questões interfiram no cuidado direto com aquele paciente. A terapia do terapeuta é um espaço de autoconhecimento, de elaboração emocional e desenvolvimento profissional, porque quanto maior a consciência que eu tenho de mim, menor a chance de projetar as minhas experiências sobre quem está sentado na minha frente, quem está ali na minha frente. E existe algo muito bonito nisso, se você parar para pensar com o seu coração aberto. A psicoterapia não é um lugar onde uma pessoa precisa ajudar alguém perfeito. E até, em alguns momentos, a psicoterapia não é para lidar com uma pessoa quebrada, que precisa ser consertada, uma pessoa que está em um estado mental difícil. A psicoterapia também é um lugar de autoconhecimento, de preservar a saúde mental, ao invés de só cuidar de algo que já está em situação de vulnerabilidade. Esse espaço é um encontro entre seres humanos, em que um deles possui uma formação técnica e ferramentas para auxiliar o outro em seu processo. E talvez isso torne a experiência terapêutica ainda mais humana. As histórias que chegam ao consultório também contribuem para o avanço da própria psicologia, sem nomes, sem rostos, sem qualquer tipo de identificação, porque isso, na verdade, pouco importa, mas os fenômenos humanos observados na clínica ajudam a aprofundar teorias, desenvolver estratégias terapêuticas e, quem sabe, também ampliar o conhecimento sobre o sofrimento psíquico. Cada experiência humana amplia a nossa compreensão sobre o que significa de fato existir. E aí, então, a gente chega lá no final do dia cheio de histórias, cheio de experiências. E talvez seja uma das partes menos faladas da profissão. Existe uma espécie de, vou chamar aqui entre aspas, de ritual interno de transição.
fechar o computador, terminar as anotações, dar uma boa respirada, ouvir uma música, algo nesse tipo, para retomar a nossa própria vida. Isso não significa que tudo desaparece instantaneamente, mas significa reconhecer que aquelas histórias merecem permanecer dentro de um espaço terapêutico. Porque para continuar oferecendo presença genuína amanhã, eu também vou precisar voltar a ser filha, amiga, parceira, uma mulher, um CPF. Existe sim um exercício diário de abrir e fechar essa porta emocional. E isso é extremamente importante, tanto para não agir com uma frieza absoluta, tanto para continuar o nosso trabalho sem sermos essa esponja que com certeza vai ser um prejuízo a médio prazo se você não tomar cuidado. E se você está assistindo a esse conteúdo porque pensa em fazer terapia, mas ainda tem receio de ser um peso, receio que os seus assuntos vazem para outras pessoas, eu gostaria que você levasse uma coisa desse nosso bate-papo aqui hoje. Você não está sobrecarregando o seu terapeuta a falar sobre aquilo que dói. Esse é justamente o espaço criado para isso. Se você não puder falar sobre as suas dores da forma que elas são, dar cor, dar vida, dar sentido àquilo que você sente em terapia, na terapia, onde mais você vai conseguir fazer isso? E como psicóloga, eu vejo diariamente a coragem extrema que existe no ato de pedir ajuda. Se em algum momento você sentir que faz sentido iniciar esse seu processo, os meus contatos estão na descrição desse conteúdo aqui hoje. Será um prazer explicar um pouco mais sobre o meu trabalho e quem sabe fazer parte da sua trajetória pessoal. Mas para que isso aconteça, como eu sempre digo, existe um primeiro passo que só você pode dar. Talvez a grande revelação sobre a vida secreta dos psicólogos seja justamente essa. Cada pessoa, nós não esquecemos completamente tudo aquilo que a gente passa, dia após dia, com os nossos queridos pacientes. Óbvio que não sofremos exatamente como o paciente sofre, até porque cada um calça o seu sapato para saber aonde exatamente está apertando. E não atravessamos essas histórias totalmente sozinhos. Temos a supervisão, a terapia pessoal, estudo contínuo, ferramentas desenvolvidas justamente para transformar a nossa escuta em cuidado. Porque a psicoterapia, ela não acontece apenas dentro dos 50 minutos de sessão. Existe um preparo anterior, responsabilidade, humanidade, sustentando esse espaço e fazendo com que exista um antes da sessão, a sessão e o pós-sessão também. Tudo isso um investimento financeiro, energético, intelectual para prestar um serviço de qualidade e que faça sentido na vida daquela pessoa. E talvez seja isso um dos detalhes mais especiais sobre esse tipo de trabalho. E se você chegou aqui até o final e esse conteúdo te ajudou a compreender melhor o que acontece do outro lado do consultório, me conta aqui nos comentários. Qual é a maior dúvida que você tinha ou tem sobre a vida dos psicólogos? Comenta aqui porque eu adoro ler vocês e muitas vezes os comentários acabam inspirando os próximos conteúdos aqui no canal. Se esse conteúdo fez sentido para você, olha, se inscreva aqui no Acidamente para acompanhar mais e mais conversas sobre psicologia, relacionamentos e filosofia e nos vemos no próximo bate-papo aqui nesse mesmo canal e basicamente nesse mesmo horário. Um beijo, viu, pessoal? Muito obrigada. Tchau!